Mas vamos lá, nós estamos falando sobre o espiritual determina o material, e temos falado sobre a agenda atemporal de Deus com Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. E nessa noite nós vamos ver na prática a diferença entre viver na carne e a diferença entre viver no espírito, porque a minha opinião e a sua pode ser diferente sobre carnal ou espiritual. Nós podemos ter pontos de vista diferentes, mas aquilo que é factual não depende de opinião. Você enxerga, está nu e cru aos seus olhos, não tem como contestar. É como o exemplo que eu acabei de usar. Então nós vamos ler mais uma vez o texto de 2 Samuel, capítulo 5, partindo do versículo 1. E eu quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta, para que nós então possamos ler alguns textos que podem trazer esclarecimento para as nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 diz assim: em todas as tribos de Israel, então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas, e Yahvé te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel. Pastor Carlos já orou por mim, eu creio na oração, então agora eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Pai, ajude cada um dos meus irmãos nessa hora a receber um toque das tuas mãos, como eu recebi enquanto o teu servo orava por mim. Que esse toque, Deus, aquiete de modo completo os nossos corações. Que esse toque ilumine as nossas mentes, para que nós nos lembremos que acima de tudo somos cidadãos do céu, somos cidadãos da Nova Jerusalém. A nossa pátria maior é aquela que nós aguardamos manifestar da parte do Senhor. Pai, dê poder para os meus irmãos, para dominar o seu aparelho, o seu eletrônico, e ele ser colocado sob o modo avião nessa hora. Pai, o Senhor sabe o quanto cada um de nós tem estado agitado nesses dias, e eu suplico no nome de Jesus, traga uma quietude plena para cada coração, traga, ó Deus, a iluminação do Espírito do Senhor sobre cada coração, e conceda-nos a capacidade para ouvirmos a Tua palavra, para sermos purificados por ela, admoestados por ela, orientados por ela, a fim de que, se a trombeta soar no final desse culto, nós estejamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Seja conosco, poderoso Deus, nós dependemos de Ti e oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Antes do nosso Aviva Líder Convenção, que foram 5 dias de muita bênção, quem participou? Louvado seja Deus. Quem foi grandemente abençoado? Foi tremendo, irmãos, foi glorioso. Foi maravilhoso ouvir os nossos pastores, que já estão em algumas cidades aí, em 3 estados, 4 estados da nossa nação. Nós vimos então, antes do nosso Aviva Líder, que aconteceu semana passada, a questão de que o espiritual na vida de Davi e de Saul fez toda a diferença. Quem foi que ungiu Saul como rei? Deus, através do profeta. Quem foi que escolheu Saul? Deus. Quem foi que escolheu Davi? Deus. Quem foi que ungiu Davi? Deus. Os dois foram ungidos por Deus, os dois foram escolhidos por Deus, mas um se deu muito bem na vida e o outro se deu mal. Interessantemente, Saul foi aquele que se deu muito mal, pecou. Davi foi aquele que se deu bem e que pecou mais ainda.
nós ressaltamos a questão de que Saul, mesmo sendo escolhido e ungido, nunca tirou tempo para desenvolver intimidade com Deus, nunca tirou tempo para desenvolver vida espiritual. Davi, que foi escolhido e ungido, tirou tempo para se tornar-se alguém espiritual. Saul, quando errou grotescamente, ao ser admoestado, como não tinha comunhão com Deus, ao invés de reconhecer a sua culpa, ficou jogando sua culpa em cima dos outros. Davi, quando foi admoestado da mesma maneira, como desenvolveu vida espiritual, reconheceu a sua culpa e recebeu o perdão de Deus. Ser escolhido por Deus, ser ungido por Deus, não é garantia de não errar, de não pecar. Mas a minha intimidade com Deus faz toda a diferença ao longo da minha vida, e principalmente quando eu saio da vontade de Deus. Nós vimos também que é possível sim acessar o mundo espiritual, mesmo não buscando a presença de Deus. Em um dado momento de sua vida, Saul quis ouvir a voz do além, só que Deus não falou com ele, e por isso ele consultou uma necromante, uma pessoa capaz de consultar os mortos. Mas nós sabemos pela revelação bíblica que quem morre não se comunica com quem está vivo. E entre essa terra e o céu de Deus e o céu dos céus, existem os príncipes da potestade do ar, existem os demônios. É possível acessar sim os demônios, e os demônios adivinham, os demônios curam, operam sinais, prodígios, operam maravilhas. Só que os demônios não operam transformação de dentro para fora na vida de quem quer ser transformado. Os demônios não podem operar, mas o Espírito de Deus pode na vida de quem quer. Porque até mesmo depois de entregarmos as nossas vidas para Jesus, nós ainda somos livres para decidir se vivemos como filhos carnais ou como filhos espirituais. Terminamos então essa mensagem falando que tanto Saul quanto Davi foram escolhidos e ungidos por Deus. Diga para quem está aí perto de você, você também foi escolhido, você também foi ungido. E assim como Saul e Davi fizeram suas opções, cada um de nós também pode fazer a sua própria opção. E eu quero começar a mensagem dessa noite dizendo: Davi optou, Davi decidiu tornar-se espiritual. Ele decidiu, ele optou. Conforme a saudação do pastor Carlos Jesus, e ele mesmo reportou para de manhã, quando o nosso irmão, o pastor Emerson, que está pregando lá no Núcleo Tijuca agora, ministrou essa mesma palavra, ressaltou, como o pastor Carlos também ressaltou, a questão de que Salomão recebeu sabedoria, inteligência, e de bônus, como ministrou o pastor Carlos, recebeu riqueza. Mas sabedoria, inteligência, riqueza sem intimidade com Deus levou Salomão para a derrota. Interessantemente que a inteligência, a sabedoria e a riqueza sem vida com Deus não faz o ser humano ser verdadeiramente feliz. Salomão escreve o seu último livro, inspirado pelo Espírito de Deus, o livro de Eclesiastes, depressivo, dizendo que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, de tudo a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Agora, um cristão que opta por viver dirigido por si mesmo, na carne, ele jamais vai conseguir guardar os mandamentos, porque a lei de Deus é espiritual. O cristão, por mais que a sua vida tenha sido uma meleca total, uma M total, quando ele se converte e decide tornar-se espiritual, ele pode ser transformado de modo assombrosamente maravilhoso. Posso ouvir um glória a Deus? Ou seja, não adianta muita coisa, irmão, ser crente. Não adianta muita coisa ser batizado. Não adianta muita coisa ter acesso às verdades de Deus se eu não optar, se eu não decidir me tornar uma pessoa espiritual. Porque tudo que eu experimento, tudo que eu aprendo,
tudo que eu recebo pode apenas ser um peso de condenação ainda maior sobre a minha vida. Porque saber o que é certo ou errado, tem alguém que não sabe? Todo mundo sabe. O ateu sabe, o satanista sabe, os cristãos sabem, mas quem é que tem poder para optar pelo certo, pelo correto? Só quem se torna espiritual. Tornar-se espiritual significa movido pelo Espírito de Deus. Davi optou, decidiu tornar-se espiritual. Davi optou, decidiu aprender a se deixar guiar por Deus. A coisa mais difícil, amados irmãos, para nossas vidas, é nos deixar guiar por Deus. Nós nos deixamos facilmente ser guiados pelos sentimentos, pelas mensagens do WhatsApp, pelas mensagens do Instagram, pelas séries de televisão, pelas vozes que estão por aí, mas a nossa maior dificuldade é nos deixar guiar pela voz de Deus, pela voz do Espírito de Deus, pela voz viva da palavra do Deus vivo. E eu não conheço ninguém que se deixe guiar pela voz de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que se dê mal, por exemplo, com o seu cônjuge. A Bíblia diz: marido, ama tua esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz: esposa, submeta-se ao seu marido, não é seja capacho dele, é ajude o seu marido, como se estivesse ajudando ao Senhor. Mas aí o homem tem certas semanas do mês que ele não quer amar a mulher, e aí a mulher quase todos os dias do mês não quer se submeter ao homem, porque enxerga todos os defeitos dele. E se tem uma coisa que mulher enxerga, como a irmã Leila falou, é tudo. Mulher tem a capacidade impressionante de enxergar tudo, coisa boa e coisa ruim. E quando a mulher decide não se submeter ao marido como se submetesse ao Senhor, ela não vai conseguir conviver com o infeliz, porque se tem uma criatura cheia de defeito, é o tal desse bicho chamado homem. Sim ou não? Eu sei porque eu me conheço, mas se tem alguém difícil de amar, essa tal criatura que já tem 2 casas e que é a terceira, a mulher. Mas e aí? Olha lá, Deus operou. Agora, ao invés de ter 2, tem quantas? 3, dá para alugar as nossas 2. Olha aí que maravilha. Quem está me entendendo? É a realidade. Não existe ninguém fácil sobre a face da terra. O que pode facilitar a nossa vida é se nós nos tornarmos pessoas espirituais. Vou dar a chance para você, me ajude, pelo amor de Deus. O que pode facilitar a nossa vida é se nós nos tornarmos pessoas espirituais. Me tornando pessoa espiritual, eu sou alguém mais fácil de conviver com o outro, e sou alguém que Deus pode usar a qualquer momento para abençoar os que estão à minha volta, amém? Davi optou, decidiu aprender a se deixar guiar por Deus. Davi optou, decidiu esperar a agenda atemporal de Deus manifestar a vontade de Deus. Atemporal, amado, significa fora do tempo. O cronos, o nosso tempo, o cronômetro nos escraviza, mas o kairós nos liberta. Kairós é tempo de Deus. Quando nós nos deixamos guiar por Deus, quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, nós aprendemos a aguardar e a esperar o kairós de Deus. Kairós é o tempo certo, é a hora certa, é o dia certo, é o momento exato. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Exemplo, eu pego no pé daqueles que estão noivos, pego no pé mesmo, irmãos, chateio, incomodo, mas com um propósito: abençoar. Eu digo para os casais: espere o tempo de Deus. Cadê o José e a Gabi? José e a Gabi estão ali. Fizeram antes do tempo, sim ou não? Fizeram antes do tempo. Chamei José e a Gabi para uma conversa. Falei: José, seja homem, rapaz, não seja só macho, domine esse negócio que você tem aí. Honre a Gabi, trate a Gabi como uma princesa. O que o José fez? Acatou o conselho. Caíram uma vez, a porta.
erramos. Fica tranquilo, não vai morrer. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu disse para o José e para a Gabi, que se eles esperassem o tempo de Deus, Deus iria surpreendê-los. Não foi isso, José e Gabi? E o que aconteceu? De um ano para o outro, Deus preparou tudo. A festa de casamento deles parecia festa de filhos de pai milionário. Parecia, estou falando bobagem? Sabe por que decidiram honrar a Deus, guardando o pinto na barguilha, esperando o Kairós. Kairós para sexo é casamento. O tempo de Deus para a prática do sexo qual que é? Casamento. Escolheram agradar a Deus, não agradar o comedor de arroz e feijão, o apóstolo, mas agradar a Deus. E o que Deus fez? Parece que faz 10 anos que eles são casados. Quem conhece bem a Gabriela aqui? Conhecia, porque agora já está muito diferente. Porque pensa numa criatura briguenta, irmãos. É uma usina nuclear essa Gabriela. Agora está ficando só a parte boa, desde que casou com o José. Mas por quê? Decidiu esperar o Kairós e sair do Cronos, porque o Cronos diz, não tem que fazer sexo agora. Todos os novinhos querem fazer agora, mas a hora não é agora, a hora é dentro do casamento. Isso aqui não tem nada a ver com a pregação, irmãos, mas está vindo do trono. E eu estou falando, Deus deve estar ajudando alguém. E não importa se você tem 40, 50, 60 anos, se você não é casado, não é a hora. Porque o kairós de Deus para a relação sexual é o... Fala aí, irmãos, é o... casamento. Davi optou por esperar a agenda de Deus. E ele passou apertado. Do tempo que Davi foi escolhido, ungido a primeira vez lá na casa do seu pai, até ele sentar no trono, até ele ser ungido pela segunda vez, levou mais de 10 anos. E nesse tempo Davi sofreu e não foi pouco. E durante esse tempo de preparação, de espera pela vontade de Deus, Davi conviveu com Saul. Davi teve a oportunidade de saber como é que um rei segundo o coração de Deus não deve se comportar. Às vezes Deus nos coloca diante de pessoas com as quais nós não queremos estar para nos treinar, mas aquele que vive no Cronos, ele não consegue suportar, ele sai fora, ele dá no pé, ele pensa que é o Satanás que colocou ele lá. Davi não. Davi serviu a Saul e serviu com excelência, fazendo o seu melhor. Quando chegou o momento dele sentar no trono, ele estava absolutamente diferente de Saul e bem parecido com aquilo que Deus queria que ele estivesse. Davi optou por esperar a agenda temporal de Deus manifestar a vontade de Deus. A coisa mais comum na vida do ser humano é, no seu cronos, fazer a sua própria vontade e assim sair da vontade de Deus. E a minha vontade, a sua vontade, pode até nos deixar mais confortáveis, mas a nossa vontade, ela não é boa, ela não é agradável e ela não é perfeita. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita para a sua e para a minha vida. E agora então nós vamos ver o desenho de alguém que foi escolhido e ungido, mas decidiu viver na carne. E depois nós vamos ver o desenho de alguém escolhido e ungido que resolveu tornar-se espiritual. 1 Samuel capítulo 18, abra sua Bíblia aí para você acompanhar comigo a vida do Saul na carne. Saul na carne viveu perseguindo não a vontade de Deus, mas o outro ungido, a quem Deus usava para trazer refrigério para a sua vida. Saul viveu perseguindo. 1 Samuel 18, 7 diz o seguinte: e as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino? E desse dia em diante,
Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja. Olhe para cá, por favor. Nessa altura do campeonato, Saul já havia experimentado ficar livre do espírito maligno que Deus autorizou que viesse sobre ele, porque o espírito de Deus não estava mais sobre ele. Para Saul ter alívio, o jovem Davi tangia sua harpa e cantava louvores. Quando Davi tangia a harpa, adorava a Deus, o espírito maligno saía de Saul. Saul passou a dar tarefas para Davi, e cada tarefa que Saul dava para Davi, Davi realizava melhor do que o que Saul podia imaginar. Então Saul era beneficiado duplamente através da vida de Davi. Ele era beneficiado continuando a ter vitória na guerra, e ele era beneficiado cessando as suas lutas internas e a sua guerra agora com o demônio. Porém, o demônio que saía, depois voltava. E quando você e eu, que podemos ser cristãos espirituais, não optamos por essa opção, não crescemos em sermos espirituais, nós podemos também ser acompanhados por demônios. E os demônios são especialistas em fazer com que você e eu olhemos para aqueles que estão à nossa volta, e ainda que essas pessoas nos beneficiem, ao invés de termos alegria com a vitória dela, nós vamos ter inveja. O Espírito de Deus não inspira ninguém a ter inveja de qualquer pessoa. O Espírito de Deus inspira a alegria. Você pode até desejar ter o que a pessoa tem, mas não o que a pessoa tem. Quem está me entendendo? Saul ficou mordido de inveja. Diga aí para o seu vizinho, me ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A inveja impede até os escolhidos de enxergar claramente. A inveja impede até os escolhidos de enxergar claramente. O Espírito de Deus não é o espírito da inveja. O Espírito de Deus é o espírito da vida. O demônio é o espírito da inveja. O Espírito de Deus não é o espírito do coração duro. O Espírito de Deus, ele dá sabedoria, mas ele não é o espírito do sabidão. O Espírito de Deus é o espírito do quebrantamento, é o espírito do coração acessível. O espírito que endurece o coração é o demônio. O coração de Saul era regado pelo demônio. Você que está sentado aqui nessa noite, se o teu coração está que nem uma rocha, saiba que quem tem ministrado a sua vida é o demônio. O apóstolo, eu quase não apareço, e quando apareço você fica me batendo? Puxa, mas se você vai para a igreja para receber cafuné, então você está diante de uma falsa igreja e de um falso profeta, porque você precisa ouvir o que você precisa, não o que você quer ouvir. O Espírito de Deus, irmãos, ele nos quebranta. O Espírito de Deus nos faz simples como a pomba e prudente como a serpente. O Espírito de Deus nos faz parecidos com Jesus de Nazaré. E quando eu me torno parecido com Jesus de Nazaré, eu experimento e usufruo paz que excede todo o entendimento, como o pastor Carlos ministrou aqui também. Está faltando paz? É porque está faltando o Espírito Santo. Está sobrando ódio, rebeldia, revolta, amargura, ressentimento, está sobrando demônio. Pergunta para o seu vizinho, você entendeu? Não basta entender, você precisa optar com quem você quer ficar, na carne, na companhia do demônio, ou no espírito regado e regido pelo Espírito de Deus. É preciso escolher, irmãos, porque somos nós que definimos, e infelizmente não é Deus. Se dependesse de Deus, estaríamos todos feitos. Versículo 12 de 1 Samuel 18, continuando a ver como um ungido e escolhido que optou por viver na carne, vai vivendo a sua vida. 1 Samuel 18, 12, Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Olhe para cá, por favor. Que motivo o rei Saul
tinha para temer o menino Davi. Quem era o rei? Saul ou Davi? Saul. Davi tinha sido ungido no secreto, não chegou o tempo dele, o rei continuava sendo Saul. Quando Davi se manifestava, era para dar derrota para o rei ou vitória? Quando Davi tocava a harpa, era para ele ficar ruim, o Saul ficar ruim ou ter alívio? Que motivo Saul tinha para ter medo de Davi? Mas a vida na carne, irmãos, é assim. A nossa visão fica turva, nós enxergamos errado. Quem é amigo, nós enxergamos como inimigo. Quem é inimigo, nós enxergamos como se fosse amigo. Quem nos defende, quem está conosco, quem nos serve é inimigo. Quem trabalha para tirar de nós e não está nem aí com a nossa vida, no final das contas e no dia a dia, nós tratamos como inimigo. E a presença do demônio, irmãos, sempre traz o medo. Compartilhei que ontem de manhã tive um momento de embate que terminou em glória, terminou em vitória, mas ministrando sobre a vida de um moço que fez pacto com o maligno. Depois de 2 horas e pouco de conversa, chegou a hora da oração. Um cidadão desse tamanho, eu falei: senta aqui, companheiro. Sentado é mais fácil. Coloquei a mão na cabeça dele. Quando eu coloquei a mão na cabeça, vieram uma nuvem de demônios. Qual o sentimento que você acha que eu tive? De grandeza, de eu sou o cara, de eu sou top? Ou vem um medozinho? Vem um medozinho. Vem um medozinho. Mas quando vem o medo, o que você tem que fazer? É só chamar por ele. Por quem? Por Jesus de Nazaré. Ô pastor, você tem medo? Não, irmãos, eu não tenho medo. Mas quando o demônio chega, e chegam muitos demônios, você não tem felicidade no coração, não. Você não se sente o bom do pedaço, não. Ainda mais quando a faca está cheia de mesa. Eu pensei, a mesa está cheia de faca. Eu pensei, meu pai, estou sozinho aqui, só eu e ele. E agora chegaram eles, e chegou de monte. Eu repreendi, mandei embora e pedi para o Espírito Santo vir. Acabou a oração, o irmão, falou assim: o senhor viu aí com quem que o senhor vai ter que lidar? A coisa não é fácil não. Eu falei: não tem que lidar com nada não, meu irmão. Você percebeu que eles vieram? Percebi. Você percebeu que eles foram embora? Você está leve ou está pesado? Estou leve. Então a guerra já acabou, companheiro. Porque a Bíblia que eu leio diz assim: sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é tornar-se alguém espiritual. E o que é não sujeitar-se a Deus? É viver conforme a cabeça, é viver conforme a carne. É quando alguém fala com você, você responde segundo a sua inteligência, não segundo a palavra. A falta de comunhão com Deus, associada à presença de espíritos malignos, atrai medo para o coração. Você ouviu? A falta de comunhão com Deus, associada à presença de espíritos malignos, atrai medo para o coração. Opa, o medo veio, mas ficou em mim? O medo veio, mas eu deixei de orar? Não, porque ele veio de fora, ele não está dentro de mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Salomão recebeu tudo: sabedoria, inteligência e riqueza. O que faltou para Salomão? Intimidade. O que faltou para Salomão? Comunhão diária com Deus. O que faltou para Saul? Comunhão diária com Deus. O que não faltou para Davi? Comunhão diária com Deus. Cutuca o seu vizinho e pergunta: você está entendendo? Sendo assim, vamos para o versículo 25. 1 Samuel 18, 25. Diante do que lhes replicou Saul: então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora,
Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Veja bem, olhe para cá. Saul não conseguia ter vantagem sobre Davi, então ele lançou um desafio. Diga para Davi que se ele trouxer 100 corinhos de pênis de filisteu para mim, você ouviu o absurdo? Para casar com a filha dele, tinha que matar 100 filisteus e cortar a pele do pênis e levar para o infeliz. Agora, ele estava interessado em pele de pênis? O que ele estava interessado? Na morte de Davi. Agora, o detalhe é que Davi andava acompanhado em todos os lugares que ele ia. Quem acompanhava Davi? A unção de Deus, a presença de Deus. Deus estava com Davi. Davi foi lá, matou 1000 filisteus, cortou o corinho e levou para o sogro. Veja bem, preste atenção. Andar acompanhado pelo demônio leva o ser humano, ainda que ungido e escolhido, a armar armadilhas para o seu próximo, a torcer para que algo dê errado na vida do próximo. Sabe aquela pessoa que você quer que se lasque? Você pode ter certeza que não é o Espírito de Deus que está te inspirando a desejar que ela se lasque, porque o Espírito de Deus vai te inspirar, vai me inspirar a perdoar e a pagar o mal com o bem. O Espírito de Deus vai nos capacitar para perdoar e para desejar que aquele infeliz que fez mal para nós fique saudável, se dê muito bem, se converta e viva. Porque o Espírito de Deus não tem prazer nem na morte do Luiz Ignácio, nem do Bolsonaro. Deus quer que os dois vivam. Quem me entendeu? Dá um aleluia. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todo mundo viva e viva bem. Esse negócio, irmãos, de separação, homem e mulher, homossexual e transexual e heterossexual, isso é coisa do homem. Deus criou a Eva e o Adão, e Deus quer que todo mundo viva bem. E o nosso país, irmãos, tem espaço para a direita, para a esquerda, para o centro. Tem espaço para todo mundo viver bem, mas só consegue viver bem quem vive na presença de Deus. Quando o demônio está me rodeando, eu posso desejar até que o meu cônjuge se lasque. Não fez isso para mim, não fez aquilo para mim. Tomara que aconteça isso com ele. Você já ouviu alguém falar isso? Você já falou isso? Você já pensou isso? Saiba que não é o Espírito do Senhor que está te inspirando, porque o Deus Criador dos céus e da terra, que não é evangélico, que não é da direita, que não é da esquerda, que não é do centro, Ele quer o bem para toda a sua criação. Posso ouvir em glória a Deus? Deus quer o bem de todos, irmãos. Deus quer o nosso bem, e nós, como filhos dele, deveríamos também desejar só o bem uns para os outros. Vou repetir para pular e ir para o final. Andar acompanhado pelo demônio pode levar o ser humano a armar armadilhas para o seu próximo e torcer para que algo dê errado na sua vida, só para se vingar, só para se alegrar. Assim era Saul. Ele era o rei, ele era o poderoso, ele já tinha tudo, mas na cabeça dele Davi tinha que morrer. E tudo começou porque ele estava sendo mais aclamado do que Davi. Versículo 10 de 1 Samuel 19. Eu estou acelerando aqui, irmãos, para não te segurar muito. 1 Samuel capítulo 19, versículo 10, diz assim: num dado momento Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que os seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: tragam-no aqui, ainda que sob a sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua
vida. Eu pergunto para você, um dos momentos de maior agonia na vida de Saul foram os momentos em que ele ficara endemoniado. Quem aqui já viu alguém manifestado com demônio? É gostoso? A gente pede para ver de novo, pede bis? Não. Quem aqui já sentiu que o demônio estava chegando sobre a sua própria vida? Ficou quase endemoniado. Quem já ficou? É gostoso? Não é. Expulsar demônio é bom, a pessoa fica livre, mas não é nada gostoso. Se demorar, você parece que lutou e apanhou, o corpo todo fica dolorido. Ficar endemoniado é muito pior. Então, Davi livrou Saul desse momento terrível de sua vida, mas Davi também livrou Saul de um pior momento ainda que esse. Qual? O momento em que para todo mundo Saul estava sendo envergonhado, porque Saul era o rei e tinha os seus soldados, e um gigante filisteu aparecia diante dos soldados e diante do rei, e dizia: não tem homem em Israel, não tem um soldado de coragem em Israel, só tem cabra frouxo em Israel, não tem ninguém aqui para me enfrentar. Quem que aparece? O Nanico, Nanico mais ungido, Nanico mais espiritual, tinha aparência de frufru, mas era cheio do Espírito Santo. Aparece o Davizinho, e o Davizinho diz assim: deixa comigo, rei, vou matar no peito, e vou pegar a espada do gigante e vou cortar a cabeça dele. Mas ainda assim, Saul insistia que queria de qualquer maneira tirar a vida de Davi. E veja bem, a insistência em viver na carne, a insistência em viver segundo a própria cabeça, segundo o próprio entendimento, segundo apenas a sua inteligência, ou até mesmo a sabedoria sem relacionamento com Deus, ou as posses sem dedicá-las a Deus, leva o homem de um abismo para o outro, de um abismo para o outro, de um abismo para o outro. 1 Samuel 20, 33 diz assim: diante dessas palavras, Saul tomou sua lança e arremessou contra Jonatas, com a gana de matá-lo. E assim ficou claro para Jonatas o quanto seu pai estava determinado a destruir a vida de Davi. Irmãos, veja isso, olhe para mim, por favor. Até aqui ele queria matar Davi, e Davi tinha um seu melhor amigo. Quem era o melhor amigo de Davi? O filho de Saul, Jonatas. Saul estava tão tomado pelo ódio, pelo mal e pelo demônio, que tentou matar o próprio filho. Irmãos, a vida na carne não é assim, não, eu vou ficar só nisso aqui, ó. Eu vou ficar só no ódiozinho dessa pessoazinha. Não, daqui a pouco você está odiando seu pai, sua mãe, seu filho, seu avô, sua avó, todo mundo que está à sua volta. Se tem uma coisa que não vale a pena, irmãos, é cultivar o mal dentro de si. Se tem algo que vale a pena, é pagar o mal com o bem. Quando você libera perdão, a primeira pessoa que fica livre do mal é você mesmo. A segunda pessoa que fica livre do mal é aquela para quem você estava desejando o mal. E todos que estão à sua volta vão usufruir do benefício, assim como todos podem usufruir também do malefício. Se a mágoa, o ódio não for arrancado do coração pela força da decisão de viver a vontade de Deus, o mal vai crescendo dentro do ser humano. Agora, como é que eu faço para arrancar o ódio? Como é que eu faço para arrancar a mágoa? Eu decido e preciso fazer força, porque para amar, irmãos, tem que insistir, e para odiar, basta não amar. Você conhece mais gente que ama ou mais gente que odeia? O mundo está sorvendo no amor ou no ódio? As pessoas no trânsito. Irmãos, é interessante. Esses dias eu constatei por que tem tanto motorista novinho
que fica na faixa da esquerda andando que nem tartaruga. Porque a lei de trânsito diz, a faixa da esquerda é a faixa para andar rápido. E aí eu comecei a reparar os carros de autoescola. Os professores de autoescola andam que nem tartaruga com os seus alunos futuros habilitados, de que lado? Do lado esquerdo. E aí o cidadão recebe a sua carteira, ele agora tem o poder para dirigir, e ele vai andar devagarinho de que lado? Do lado esquerdo. Então quando você for amaldiçoar, não amaldiçoa o motorista, amaldiçoa o professor da autoescola. Ou peça misericórdia para o professor da autoescola. Faça um abaixo-assinado, manda um WhatsApp, fale com os donos das autoescolas, faça alguma coisa. Se a mágoa e o ódio não for arrancado do coração pela força da decisão de viver a vontade de Deus, o mal vai só crescendo. 1 Samuel 22:19, acompanhe junto comigo. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nobe, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. O mal estava crescendo através de Saul. Poderia crescer o bem, mas cresceu o mal por opção dele. 23:14, 1 Samuel 23:14. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Olhe para cá, por favor. Irmãos, Davi foi escolhido e ungido, Saul foi escolhido e ungido. Um optou em tornar-se espiritual, o outro optou por continuar vivendo como ele sempre foi. Porque todos nós somos carnais, irmãos. Todos nós somos carnais. O que nós podemos é mudar. Se não quisermos mudar, a nossa natureza é carnal. Todos os dias, Saul procurava matar Davi. E todos os dias, o Davi procurava servir Saul. Preste atenção, a diferença entre o carnal e o espiritual. Saul perseguia e queria destruir, Davi amava e servia. Davi amava e servia. Davi amava, perdoava e servia. 1 Samuel 16:23. E aí eu digo para você que estamos caminhando para o telos. Fim, na língua grega. 1 Samuel 16:23. Assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus, ou autorizado por Deus, tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Quantas vezes você acha que Saul ficou endemoniado até ficar totalmente liberto? Eu não sei, mas deve ter sido muitas. E todas as vezes, está escrito aqui, todas as vezes que o espírito mandado, autorizado por Deus, possuía Saul, o que Davi fazia? Pegava a harpa e libertava o infeliz. Por que Davi fazia isso? Porque Davi era um ungido, escolhido carnal ou espiritual? Pergunta aí para o seu vizinho, quem que você quer ser? O Saul ou o Davi? O carnal ou o espiritual? A unção de Deus sobre a nossa vida pode fazer o demônio se afastar. Quinta-feira, lá na nossa célula, a palavra estava com a Andressa Schaeffler. E ela compartilhou algumas experiências, e uma delas, que ela chegou num determinado lugar, e a pessoa que estava muito mal e muito triste, com a chegada dela ficou bem. Por que a chegada dela fez com que a moça ficasse bem? Porque a chegada dela manifestou a presença de Deus. Em seguida, a Andressa compartilhou
que ela ia em alguns lugares, que quem sabe alguns de nós já foram. Na Afonso Pena tem até um lugar que é bem sugestivo, Missá. É um boteco para tomar cachaça. Quem já ouviu falar? Quem já foi lá? Ah lá, tem gente que já foi lá. Então a Andressa, transparentemente lá na nossa célula, compartilhou que às vezes ela ainda tem vontade de ir nesses lugares, mas ela não vai mais. Por que ela não vai mais? Porque ela não pode? Pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como ela optou por não ir mais? Ela optou por não ir mais para agradar a Deus, para tornar-se espiritual e deixar de ser carnal. Então ela chegou diante de um recinto comercial, a pessoa conhecida dela estava mal, mas a chegada dela fez a pessoa ficar bem, porque a presença de Deus chegou e o demônio saiu fora. Quem está me entendendo? Não tem como ter as duas coisas. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como pisar e viver no Santo dos Santos e trafegar onde Satanás reina. É preciso tomar uma decisão. Repita comigo: a unção de Deus sobre a nossa vida pode fazer o demônio se afastar. 1 Samuel 17:32. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Irmãos, olhe para cá, olha que interessante. Estava o exército todinho acampado, estava o rei Saul na sua tenda, chegou o entregador de pão e queijo, porque esse era o Davi, pastor de ovelhas, entregador de comida. Ele chegou e viu aquele alvoroço, os soldados tudo de cabeça baixa, chegou diante do rei, o rei estava de coração abatido. O Davi poderia dizer assim: você não é o rei? Você não é ungido? Rapaz, que coisa é essa, rapaz? Você não tem fé? Foi isso que o Davi fez? Não. Davi era espiritual, irmãos. Quem é espiritual não humilha quem está massacrado, quem está caído, quem está moído. O espiritual levanta, o espiritual profetiza sobre o vale de ossos secos. Davi falou: não fica de coração abatido não, rei, deixa comigo. O rei falou: rapaz, você não sabe o que está falando, esse filisteu é guerreiro desde criança, e você, quem é você? Quem és tu? Tu não me conheces, rei. Eu pego o leão pela barba, pela juba, rasgo no meio, eu enfrento o urso para cuidar das ovelhas do meu pai. Esse filisteu está vindo contra nós com lança, espada e escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, irmãos e irmãs, vou contar um segredo para vocês. Nós somos fracos mesmo. Nós somos fracos mesmo. Mas o nosso Deus é forte. O nosso Deus é todo poderoso. E Ele mora dentro de nós. Mas nós precisamos decidir: viver como cristãos carnais ou cristãos espirituais. Saul foi ungido, Saul foi escolhido, mas estava lá derrotado. Chegou o Davizinho, vestiu a roupa do rei, não conseguia nem andar de tanto peso. Saul era desse tamanho, Davi do tamanho do José. Fica tranquilo, rei. Chegou quem tem a unção. Você tem a aflição e eu tenho a unção. Então repita comigo: quem tem a unção de Deus consegue resolver grandes problemas. Agora faça assim com o seu dedo profético, aponta para o nariz do seu irmão e diga para ele: você consegue resolver grandes problemas. Sabe por quê?
precisa repetir mais não. Sabe por quê? Porque você tem a unção. Você foi escolhido, você foi ungido. Agora você precisa decidir como você quer viver. Quem tem a unção de Deus consegue resolver grandes problemas. 1 Samuel 18:5. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo Saul lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Irmãos, onde que o Davi aprendeu a comandar exército? Se ele cuidava de ovelhas no pasto. Mas Davi recebeu uma unção. Cutuca o seu irmão e fala: você também recebeu, querido. A unção está sobre você. Mas se você opta por viver como carnal, quem vai falar na sua mente é o demônio. E o demônio fala para matar, para roubar e para destruir. Mata os sonhos, rouba a identidade e destrói aquilo que Deus tem para o ser humano. O Espírito de Deus ressuscita os sonhos, restaura a identidade e nos guia pelas veredas da justiça. Nós precisamos decidir, carnais ou espirituais. Tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi fazia com excelência, mesmo sabendo que Saul havia sido rejeitado, mesmo vivendo com um Saul que era uma praga na vida dele, ele obedecia, porque Saul ainda era autoridade. Você pode ter certeza que ninguém nunca viu Davi falando: você viu o rei caído aí? Ó, eu não sei como que esse rei ainda está aí. Você sabe quem é o verdadeiro rei? Esse rei está na carne. Não tem passagem bíblica de Davi falando isso. Tem o contrário. Tem passagem bíblica, o Davi repreendendo os outros, dizendo: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Sabe por quê, irmãos? Davi era espiritual. Aí ele apronta aquela coisa do tamanho de Campo Grande. E como é que ele foi tratado? Como é que ele foi tratado? Com misericórdia. Foi disciplinado, mas ele tinha que morrer. Ele não morreu. Ele tornou-se íntimo de Deus. Tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. A unção de Deus capacita para fazer tudo com excelência. Quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Último texto, irmãos, de Samuel, capítulo 26, versículo 7. Quando você achar, diga amém. Então me ajude agora. Diga para o seu vizinho aí: a unção de Deus capacita para fazer tudo com excelência. No seu trabalho, na faculdade, na praia, no esporte, não importa. Se você pode fazer no nome de Jesus, Deus quer que você faça com excelência. 1 Samuel 26, 7. Então Davi e Abisai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e alguns outros soldados estavam deitados à sua volta. Deus me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, apanhe a lança que está perto da cabeça do rei e o pote de água, e vamos partir ligeiramente daqui. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos da cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu, nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em profundo sono.
Olhe para cá, por favor. Irmãos, Davi teve algumas oportunidades para tirar a vida de Saul. Essa aqui foi uma delas. E nessa ocasião, o pote de água e a lança com a qual Saul atacava e atacou Davi várias vezes, estava ali fincada perto da cabeça do rei. Não dava trabalho nenhum, era só fazer assim, tchum, tchum, acabou a história. O próprio Deus colocou todo mundo para dormir pesado. E aí o Davi, diante daquela situação, foi aprovado, porque ele podia ter feito com Saul o que Saul procurava fazer com ele o tempo todo. Mas Davi diz para os seus soldados, ele é ungido, vamos pegar a água, vamos pegar a lança e vamos mostrar para ele que nós somos diferente dele. Você pode ser diferente todos os dias, você tem a unção de Deus, você pode pagar o mal com o bem. Fala o mal de você, você tem a oportunidade de estar com alguém que aquela pessoa preza muito, você sabe todos os podres da pessoa, e a pessoa vem conversar, você sabia que fulano falou? Aí você pode dizer, eu sei que ele falou, mas ele devia estar num mau momento, porque você me conhece e sabe que eu não sou assim. E o que você acha da pessoa? Ela não deve estar bem, ela está precisando de Deus assim como eu preciso, assim como você precisa. Isso é ser alguém espiritual. Mas quando o cristão decide viver na carne, e alguém que falou dele está diante da oportunidade de outro alguém saber todos os podres daquela pessoa, o que o cristão carnal faz? Essa pessoa não presta mesmo, não é só a língua que é preta, o coração também. Você sabia? Você já ouviu falar? Deus me revelou. Para você orar por ela. Demônio da oração. Pela última vez, nessa noite, eu te peço que você me ajude. Vire para quem está do seu lado e diga assim para a pessoa: a unção de Deus capacita o ser humano a ser como Deus, a pagar o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, se o nosso Pai Celestial fosse dar para você e para mim, fosse dar para nós o que nós merecemos, nós receberíamos a facilidade de conseguir financiar uma casa, financiar 200 mil já tendo 2 casas, mesmo que tenha feito voto. Hein, pastor Carlos? Não, porque Deus sempre nos faz o bem. Porque você imagina, 2 anos, irmão, sem trabalho. Tudo bem, pastor Carlos é um homem de Deus, mas é bem provável que deve ter algum dia que ele deve ter falado: Deus, eu sou teu servo, cadê? Pronto, já murmurou, porque perguntou, porque questionou, está todo mundo, é pandemia. Estão me entendendo? Se for por merecer, o que você vai receber de Deus? E se nós formos esperar as pessoas merecerem ser bem tratadas, quem nós vamos tratar bem? A unção de Deus capacita o ser humano a ser como Deus, pagar o mal com o bem. Diga para o seu vizinho: vale a pena ser espiritual. Concluindo, a atemporalidade divina é uma das coisas mais difíceis de se entender e de se aceitar. O fato de Deus não agir no meu cronos, na minha hora, no meu jeito, da maneira que eu espero, é uma das coisas mais difíceis de se entender e de se aceitar. Feliz é o ser humano que aguarda o tempo, que aguarda a hora e que aceita o jeito de Deus. Aceitar o tempo de Deus, aceitar o jeito de Deus, requer intimidade profunda e vida espiritual madura. Nós precisamos decidir nos tornar espirituais, para que nós possamos experimentar a vida e vida em abundância. 2 situações completamente antagônicas, paradoxais, que mostram como é que Deus age. Um sacerdote já idoso chamado Zacarias,
esposo de uma idosa chamada Isabel, recebe a visita do mesmo anjo que depois visitara Maria de Nazaré. O anjo aparece para o sacerdote Zacarias e fala assim: ó Zaca, sua véia vai engravidar. Vai que era um anjo assim meio moderno, né? Um anjo jovem. Zacarias, a Isabel vai engravidar. Só que para ela engravidar, você precisa coabitar com ela. E eu imagino Zacarias falando: seu anjo, já faz mais de década que lá em casa não acontece nada. Nós vivemos só para adorar a Deus, nós estamos de idade, nós somos totalmente devotos ao nosso Pai. Mas o anjo fala: não, Isabel vai ficar grávida, você pode ter certeza, e ela vai ter um filho e vai ser homem, você vai dar o nome para ele de João, ele vai preparar o caminho do Senhor. Aí vai o Zacarias conversar com a Isabel: meu amor, nós precisamos pelo menos mais uma vez na vida fazer aquilo que nós fizemos muitas vezes, principalmente todas as vezes que você estava no período fértil. Mas meu velho, isso é conversa. Não, o anjo apareceu para mim. O anjo apareceu. Tá bom, se for um anjo apareceu, se Deus falou, vamos fazer o que o anjo falou. E o velho foi lá e namorou com a sua velha, e ela engravidou e nasceu João Batista. Isso vale um glória a Deus? O mesmo anjo, alguns meses depois, vai lá na casa da adolescente: Maria, minha filha, você é cheia de graça. Maria, você foi escolhida, vai ficar grávida e vai ser mãe do Salvador de Israel, o Messias vai nascer do seu ventre. E aí Maria fala: pô, mas como? Eu sou virgem, eu sou noiva do José, o lá da carpintaria, o Zezão, e eu sou crente, eu sigo os princípios de Deus, eu não tenho relação com José, como é que eu vou ficar grávida? O anjo falou para ela: fica tranquila, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, e o ente que vai nascer do teu ventre será chamado Santo, Filho de Deus. Meu pai, por que esperou Isabel ficar velha? E por que foi lá para a virgem? Porque a agenda atemporal de Deus não cabe no miolo do carnal, ela só se manifesta na vida do espiritual, porque o material é determinado pelo espiritual. A velha Isabel optou, decidiu agir de forma espiritual, namorou com o Zacarias e engravidou. A adolescente arriscou: eu não estou entendendo, mas seja feito conforme a vontade do meu Senhor. Maria optou, decidiu por agir de forma espiritual, foi mãe de Jesus Cristo de Nazaré, e depois teve mais uma meia dúzia de filhos com José. O jovem pastor de ovelhas, ungido rei, optou, decidiu por viver como homem espiritual. Fique de pé, por favor. Saul decidiu viver como ele sempre foi. Davi decidiu crescer e não ser como ele nasceu, conforme a herança dos pais que ele recebeu. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 11, preste muita atenção. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a exousia, deu-lhes o direito, deu-lhes a unção de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de filho e de filha de Deus está sobre a sua vida. Você já tem o poder para viver como pessoa espiritual. Portanto, não saia da vossa boca, Efésios 4, 29, nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual fostes ungidos, selados para o dia da redenção. Efésios 5,18, não vos embriagueis com as mídias sociais, com o WhatsApp, com as séries de TV, com o Twitter, com o Instagram, mas deixai-vos encher pelo Espírito, porque a unção de Deus, meu irmão e minha irmã, nos habilita a andar e a viver no kairós de Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, que mesmo vivendo nesse tempo tão estranho e difícil, venceram tantas coisas e vieram à congregação, como congregação, prestar culto ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, honre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque a tua palavra diz que quem se aproxima do Senhor precisa acreditar que o Senhor recompensa, que o Senhor honra, que o Senhor tem prazer em satisfazer, em tocar, como disse o pastor Carlos, em abençoar. Então, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, tira o peso, tira a opressão, tira a acusação, tira, Senhor, toda a perturbação espiritual. Capacite, Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs a optarem, a decidirem por se tornarem parecidos com Cristo, filhos e filhas espirituais. Leve embora, Pai, todo engano, toda mentira que diz, você não conseguiu antes, você não vai conseguir agora. Aliás, essa é uma verdade, sozinho nós não conseguimos, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Então, ó Deus, que a tua verdade seja impressa no coração, seja impressa na mente, no cerebelo de cada um dos meus irmãos e irmãs, que seja, ó Pai, estabelecido, que no Senhor nós não seremos, nós já somos, assim como Saul, assim como Davi, nós somos escolhidos, nós fomos ungidos, precisamos apenas fazer a opção, e o Senhor nos capacitará para vivê-la. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nesses dias, livra-nos de toda a confusão, livra-nos, ó Pai, do medo, livra-nos da inveja, livra-nos, ó Pai, de cairmos no abismo, no outro abismo e no outro abismo. Dá-nos a graça de nos posicionarmos na rocha que é Cristo, e assim vivermos guiados pelo Teu Espírito Santo, nesses dias onde os campos são minados, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, para promover o bem, para semear união entre aqueles que estão brigando, que estão discordando. Usa-nos, ó Pai, para proclamar sobre o Brasil, que nós somos um só povo, que nós somos uma só nação, Pai querido. Oh Deus, que nós, como filhos e filhas do Senhor, sejamos sal para essa terra e luz para este mundo. Em nome de Jesus eu suplico, Pai, pela última vez nessa noite, convença cada filho e filha do Senhor que aqui está, que é possível sim, cada um de nós vivermos como filhos espirituais, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Você pode dar pelo menos um abraço e dizer para o seu irmão até terça-feira? Se porventura tiver alguém que ainda precisa de receber uma oração com imposição de mãos, os pastores vão estar aqui à frente. Pastor Carlos vai estar aqui, pastor Cristiano. Se você precisa de uma oração ainda, venha, eles vão orar por você.